Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de absolutamente tudo. Tudo ele criou. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém definiu, através de uma figura de linguagem, céus como mundo espiritual, terra, mundo físico. Mas não só isso, Deus é sustentador do universo. Hebreus 1, versículo 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus é criador, Deus é sustentador e Deus é o governador supremo do universo. Ele controla tudo e todos. Salmos 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. As nações, mais de 200 nações no mundo, cerca de mais de 7 bilhões de habitantes, para Deus é um pingo de água dentro do balde, ou o que cai de um balde. Deus está no controle de tudo. Os homens estão sob o domínio, o governo de Deus. Daniel, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendiço o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus está no controle de tudo. E última referência, 1 Crônicas 29, versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. É o chefe absoluto, soberano, sobre tudo e sobre todos. Por que é que eu estou dando ênfase a esse tema, Deus no controle de tudo? Porque hoje nas redes sociais nós temos visto e ouvido muitas pessoas falarem que Deus não está no controle de tudo. Algumas correntes teológica e filosófica, que são elas que defendem esse conceito de que Deus não está no controle de tudo. É o chamado teísmo aberto, o liberalismo teológico, o agnosticismo, dentre outras correntes teológicas e filosóficas. Mas a Bíblia nos informa, de acordo com essas passagens que eu li, e existem várias outras ainda, que Deus está no controle de tudo. Agora, é importante nós considerarmos que estar no controle de tudo não significa dizer que Deus, está controlando tudo. Controlando é uma coisa, controle é outra. Controlando, por exemplo, implica em decretar, implica em determinar, em ordenar, estabelecer, demarcar de uma forma implacável, irrevogável. Deus não está fazendo isso. Claro que existem algumas questões que nós podemos considerar como decretivas da parte de Deus. A própria palavra diz que Deus deu um decreto em relação ao mar para que ele pudesse ter um limite. O pecado
que nós vemos aí, parece que está totalmente desenfreado, só que existe um limite. Vai chegar uma hora que Deus vai entrar com providência e vai colocar um ponto final no pecado, na ação pecaminosa dos homens. É só lembrar, por exemplo, da passagem lá do Gênesis 15, versículo 16, quando Deus falou para o Abraão que chegaria um dia, depois que os seus descendentes ficassem durante um período muito grande sendo escravizado, os seus descendentes, até que a iniquidade dos amorreus, que se tratava dos moradores de Canaã, chegassem aos limites. Deus entraria com providência. No Novo Testamento, a Bíblia diz que vai chegar um dia em que Deus vai pegar o joio, que são aqueles que se opõem a Deus e às suas obras malignas, e vai jogar na fornalha acesa, e vai pegar o trigo e colocar no seu celeiro. Vai haver um fim de toda essa malignidade, de toda essa maldade que impera na terra, porque Deus limitou. Agora, quanto ao conceito de controle, é diferente. Alguém escreveu o seguinte, na verdade alguém falou e eu peguei esse artigo a respeito de controle. Achei muito interessante. Controle, abre aspas, é um mecanismo pelo qual é medido o resultado de um processo comparando-o com o valor desejado, atuando no mesmo de forma a alterar o resultado, medindo novamente e assim sucessivamente. Eu entendo, a partir desta definição de controle, o seguinte: Deus, ele preparou o seu filho. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava no plano de Deus. No tempo e no espaço, ele se ofereceu ao Pai em sacrifício das nossas vidas para a salvação e para uma vida eterna. E não só isso, o Cordeiro, o sacrifício dele tem como objetivo também restaurar toda a terra e trazer novo céu e nova terra. Em outras palavras, o plano de Deus desde o princípio continua de pé. O fato do pecado ter entrado em ação com a queda dos nossos primeiros pais não significa dizer que o plano de Deus mudou. O plano continua sendo o mesmo. E Deus olha para tudo que está acontecendo neste mundo e faz uma avaliação. Ele observa tudo e vê até que ponto está se aproximando do seu projeto. Porque, querendo ou não, existem milhares e milhares que estão aderindo à fé em Jesus Cristo, na obra que ele consumou no Calvário. Até que finalmente a conta possa fechar. Vai chegar uma hora que Deus vai chegar uma conclusão que aqueles que deviam ser salvos, segundo a sua presciência, que haveriam de se render, se renderam. E agora as portas da graça se fecham. É isso que a Bíblia fala. Agora, você poderia perguntar, e quanto à violência, à corrupção no mundo, os acidentes, né? As mortes, as epidemias, as guerras, tudo isso está sob o controle de Deus. Deus não está ordenando esses eventos trágicos e terríveis, mas está controlando tudo. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar um ponto final em tudo isso. Conforme eu li aqui em Daniel 4, 34 e 35, aqui é dito que Deus ele opera entre os exércitos dos céus e da terra. Ou seja, não é por acaso que ele é chamado e descrito nas Escrituras como o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele está governando, ele está reinando entre os exércitos dos céus e da terra. Quando ele achar por bem intervir, ele vai intervir. E ninguém vai impedir que isso aconteça, porque ele mesmo é quem diz: operando eu, quem impedirá? A nós cabe nos ajustar a ele, ao plano dele. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados conforme o seu propósito. Deus tem um plano de salvação para o mundo. Deus tem um plano de restauração de todas as coisas. Mas a nós cabe nos adequar a este plano. Porque ele está, Deus medindo, ele está observando o resultado do processo, conforme é dito aqui nessa definição de controle. É o mecanismo pelo qual é medido o resultado de um processo, comparando-o com o valor desejado. Existe um valor desejado, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, este é o valor, e Deus está comparando.
vai chegar uma hora que Deus vai tomar as providências. E aqueles que hoje estão confessando que Jesus é o Senhor, são bem-aventurados. Estão se dobrando e reconhecendo que Ele é Senhor, são bem-aventurados. Mas vai ter uma hora em que a porta vai se fechar e as pessoas, querendo ou não, um dia vão confessar que Ele é Senhor e vai ser tarde demais. Dos que estão nos céus, anjos. Dos que estão na terra, homens. E debaixo da terra, demônios. Só que vai ser tarde demais. Por isso, não se deixe enganar. Deus está sim no controle de tudo. Ele não está controlando. Porque controlando também implica em ele estar intervendo o tempo todo no processo. E ele não faz isso. Ele conferiu aos homens livre-arbítrio. O Senhor Deus, ele conferiu aos homens decisão de escolha. Né? Liberdade de escolha, liberdade de decisão. Alguém até contou uma ilustração da seguinte forma. Alguém chegava para Deus e falava: Deus, o que representa 1 bilhão de anos para o Senhor? Aí Deus respondia: 1 segundo. Aí a pessoa continuava: E quanto vale $1 milhão para o Senhor? 1 centavo. Continuou: então me dê 1 centavo. Deus lhe respondeu: dou sim. Espere 1 segundo. Em outras palavras, nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Nós somos agentes morais que podemos escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Então nós temos que atentar para isso. Deus está sim no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele não está controlando. Porque Deus não manipula ninguém. Dá liberdade ao homem para que ele faça as suas escolhas. E finalmente eu termino com uma outra frase de cunho filosófico e teológico, que eu julgo uma das mais belas frases que eu tive a oportunidade de ouvir. Diz o seguinte, abre aspas: um Deus que é infinitamente bom tem 1001 razões morais para permitir aquilo que ele poderia impedir. Fecha aspas. Um Deus infinitamente bom tem 1001 razões morais para permitir aquilo que ele poderia impedir. Então, Deus está no controle de tudo. Ao final, tudo vai dar certo, especialmente para aqueles que estão crendo na obra que Jesus realizou no Calvário há quase 2 milênios, porque Jesus já acertou lá. Dar certo hoje é uma consequência natural. Valério Pode.